essa escritura. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Vamos ler aqui essa escritura aqui com os irmãos. Amém. Talvez esteja um pouquinho diferente a minha King James, mas o sentido aí onde vocês vão ler a mesma, tá? Amém. Diz assim: em quem também vós confiastes. Acho que na de vocês está em quem também vós estáis, né? É isso que está na de vocês, né? Estar no sentido de estar no corpo de Cristo, né? Amém? Em quem também vós confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. Então, certamente tem palavras que não são verdades, né? E tem evangelhos que não salvam, né? Está falando aqui do original, né? Da palavra da verdade e do evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Oramos mais uma vez. Amém. Senhor Jesus, amém, eu tenho lido aqui a sua palavra nessa noite. Amém. Eu sei que qualquer homem pode abrir essa Bíblia, que tiver leitura, e pode ler, Senhor, as Escrituras, recitá-la. Mas eu sei que o único que pode trazer a inspiração do alto é o teu Espírito Santo. O Senhor disse uma ocasião: sem mim nada podeis fazer. E nessa noite, Senhor, não queremos fazer nada sem o Senhor. Queremos a tua presença, queremos que o Senhor tome o vaso, e o Senhor fale, meu Deus, através, amém, desse vaso com os teus filhos, e naquilo que eles têm necessidade, naquilo que eles estão precisando, amém, seja o recado de Deus, seja a tua palavra, Senhor, amém, para nos abençoar, amém, trazer para nós esta fé sobrenatural, sairmos aqui com um pouco mais de azeite, amém, em nossas lâmpadas. Nos ajuda nessa noite, nos dê um bom momento, Senhor, em torno da tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem se sentar. Amém. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? De poder estarmos aqui. Eu estou com bastante mensagem aqui, mas irmãos, não se preocupe que eu não vou ler todas as mensagens aqui, tá? Amém. Vamos lendo algumas que Deus inspirar. Talvez a gente acabe nem lendo nenhuma, né? Vamos conforme... Tá, minha gente tá bom? Tá bom. Como eu disse no culto passado, né? Quem mora mais longe sou eu, então eu não tenho pressa, né? Amém. Esse dia eu preguei lá em Itajaí, preguei. Depois pensei, que coisa séria. Como diz o mundo aí, né? Eu mesmo dei um tiro no meu pé, né? Porque cheguei em casa quase 4 da manhã daí. Agora tem que suportar o sono, né? Amém. Fui longe pregando, mas creio que os irmãos foram abençoados, né? Amém. Então, amém, essa escritura aqui de Efésios 1 e 13, eu creio que, amém, creio que é super conhecido nosso, né? Amém. Como o profeta fala a respeito, amém, deste selo, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo. Eu faço sempre uma pergunta para os irmãos quando eu entro nesse assunto, e a pergunta sempre é a mesma, né? Eu sempre pergunto assim para as pessoas: irmãos, é claro que falando em coletivo, em questão de igreja, o mais importante é o arrebatamento da noiva, sim, né? Acho que não tem coisa mais importante para a igreja no coletivo do que ser raptado, né? Eu sempre digo: tu imaginou tu com a minha vida toda conhecendo o que tu conhece e ouvindo falar das coisas que tu ouve falar, né? Digamos assim, nós estamos falando bastante de milênio, os irmãos ouvem bastante o milênio, não ouvem? Aí ficamos aqui criando a expectativa, como vai ser o milênio, porque a expectativa não deixa de ser uma preparação, né? Como uma viagem, né? Ao viajar, para onde é que nós vamos? Vamos para o litoral, então vamos levar roupas frescas, como é que vai ser lá? Tu cria a expectativa antes de sair para a viagem, é assim? Então a gente sempre cria a expectativa, né? O milênio está vindo aí, como será o milênio? A noiva transformada,
as virginésias, as nações, vamos pensando, 144 mil, os eunucos nos acompanhando, temos todos esses pensamentos. Aí eu digo assim, daqui um pouquinho, tu acaba partindo, e tu ressuscita depois de 1000 anos, aí tu pergunta assim, tá, mas cadê o milênio? Pois é, tu perdeu o milênio. Que triste, né? Então, um pensamento. Saber o milênio não é tudo, o importante é estar no milênio, né? É verdade? Também tem pequenas coisas que o Espírito Santo vai nos ensinando na caminhada. Por exemplo, assim, eu sempre olhei para a oração de Moisés orando, mudando o coração de Deus lá, quando Deus está decidido a destruir o povo. E foi uma escritura que sempre inquietou muito o profeta, até que ele teve a revelação. E aí, pensando esses dias nessa escritura, e o profeta disse assim, né, para quem pensa que talvez consiga, essa parte não tem como mudar. Por exemplo, assim, ó, a nossa oração nunca muda os pensamentos de Deus. Pode mudar o coração, não a mente de Deus. A oração é para nos alinhar com a sua perfeita vontade, essa é a verdade. Amém? Amém? Então, outra coisa, né, irmãos, que talvez as pessoas, passou o tempo, as pessoas foram ensinadas errado. Eu estava conversando com o Felipe ali, e o que a gente está percebendo sobre todos os assuntos relacionados a Deus, sempre existe duas extremas. A tendência das pessoas é sempre ou se inclinar demais para uma extrema ou demais para a outra. Há dificuldade de se manter no centro. E vocês notem que Satanás faz de tudo para que as pessoas não permaneçam no centro da estrada. A intenção dele é empurrar ou puxar. 99 ou 101. Essa é a estratégia de Satanás. Não deixar que você caminhe no centro. Por exemplo, assim, um pouco antes de nós conhecermos, nós recebermos no nosso coração a revelação dos mistérios de Deus aberto para nós, né? Então nós tínhamos, no plano de Deus, nós tínhamos as coisas de Deus tudo de uma forma literal. Tudo era literal. Quando veio a revelação e se acendeu-se essa chama, como eu disse, a abertura da palavra, nem deveria usar essa palavra, porque isso não é uma denominação, não é uma organização, isso é um avivamento de Deus para a noiva, né? Uma parte do programa de Deus através do ministério profético, né? Quando isso veio, parece que se inclinou tudo para uma coisa espiritual só. Tu vê que a tendência sempre é uma inclinação. Até que Deus, então, tem que trazer a revelação e mostrar que é espiritual e também tem o literal também. Nós temos um Jesus Cristo espiritual conosco? Temos ou não temos? O rei Teofonia não está conosco? O Senhor Jesus Cristo está? Amém? Mas nós não vamos nos encontrar com ele fisicamente nos ares? Vamos. Então hoje, graças a Deus, que nisso nós conseguimos ir para o centro do caminho, né? Ver que temos o literal, temos o espiritual. Por exemplo, assim, antes, aqui quem congregou ali com o pastor Virgílio, a Ana Maria, minha família, as meninas lá atrás, os irmãos aqui, lembro que no tempo que nós éramos pentecostal, né, antes de entrar a mensagem, nós éramos muito pentecostal. E nós sempre dávamos muito valor, a igreja, eu digo nós no sentido da igreja, dava muito valor à sensação. A irmã Rochelle aqui, a irmã Mara, né, também são antigas ali, né, estávamos a prioridade à sensação, ao sensacionalismo, a sentir alguma coisa, ou principalmente falar em línguas, né. Bom, até que entrou a mensagem, o profeta mostrou que não era isso. E o tempo passou e as pessoas também se afastaram tanto disso que também começaram a pensar que só crer na mensagem já era o Espírito Santo. Também não é. Também se afastaram longe também. Eu creio, eu tenho. O profeta disse, não é quando você crê, é desde que você crê. Então, do crer até ter é um processo. Amém? E não adianta, irmãos. Cada um de nós, individualmente, temos que ter a nossa experiência com Deus. Temos que ter uma experiência com Deus.
Eu tenho aqui algumas coisas aqui, mas eu gosto de deixar o Espírito Santo me guiar assim pelas escrituras, né? Amém? Outra coisa que eu estava dizendo para os irmãos, tem uma escritura que diz que Moisés falava com Deus face a face. Quem é que já leu isso ou já ouviu isso? Lembra? Moisés falava com Deus face a face. Logo, nós temos um pouquinho mais para diante, dizendo que quando Moisés tenta ver a Deus, Deus diz para ele que não. Que qualquer um que visse a sua face, aquela pessoa não viveria, ele morreria. Até fica pensando, mas cá, como pode? Se a Bíblia diz que Moisés conversou com Deus face a face. Na verdade, irmão, quando a Bíblia diz que Moisés conversou face a face com Deus, está falando de intimidade. Aleluia. Na verdade, está dizendo assim, Moisés era íntimo de Deus. E tu percebe que hoje são poucas pessoas que são íntimas de Deus. Se tu encontrar uma pessoa que é íntimo do Senhor, ele é estranho para o resto do grupo. É estranho. Ele é diferente. Tem uma coisa com ele. Por certo, vai ser perseguido, porque sempre o carnal persegue o espiritual. Deixa eu contar aqui, não é uma história como piada, mas porque é uma verdade, né? Diz que uma vez tinha um homem que era assim, espiritual, chegava na igreja, sentava, ficava como o irmão Felipe disse, né? O prelúdio é importante, né, irmão Felipe? Ele levava a sério o prelúdio. Estava lá meditando a palavra na hora do prelúdio. E alguns irmãos carnal não gostavam muito daquele irmão, né? Achavam que ele era ortodoxo, queria ser melhor do que os outros. Chamaram ele e disseram assim, irmão fulano, vamos lá na rua porque tem uma vaca voando. O irmão prontamente fechou a Bíblia dele, saiu lá na rua, começou a procurar a vaca voando. Aí alguém disse, um daqueles homens disse assim, deve ser bobo, rapaz, vaca não voa. Ele disse, olha irmão, é o seguinte, eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando que 3 crentes mentirosos. Resposta de Deus, né? Aleluia. Tinha uma irmã também que ela era uma mulher que tinha essa intimidade que eu estou falando. Ela era íntima de Deus. Tá. Então, ela orava e quando tu é íntimo da pessoa, né? Assim, eu fui na casa do irmão Felipe, conversei com o irmão Felipe, tomei chimarrão à tarde, estou com o irmão Felipe. Intimidade traz isso, né? Intimidade traz conhecimento. Conhecimento não é intelectualidade. Conhecer é realmente uma coisa íntima. Não é verdade? Por exemplo, eu conheço bem o irmão Felipe, mas não conheço da maneira que a irmã Vanessa conhece ele. Os dois são íntimos. Aí o profeta deu exemplo. Quando a minha esposa manda uma carta para mim, está escrito assim, as crianças estão dormindo, eu estou pensando em você. Eu sei o que ela está dizendo por trás dessa frase. Isso é intimidade e conhecimento. E é para aí que Deus quer nos levar de verdade, viu, irmãos? Não somente recitar nos parágrafos. Isso aí, uma vez eu preguei para um rapaz que tinha doutorado e mestrado e um monte de coisa, dei uns 7 selos para ele em inglês, numa semana ele leu todo e podia recitar qualquer parte que eu pedisse para ele. Nunca creu. Vê como não é isso? E aí tinha aquela irmã que era íntima de Deus. Então, por ela ser íntima, ela dizia, irmãos, conversei com o Senhor, falei com o Senhor. Aí o pastor pensou assim, passa a irmã, né? Está sempre dizendo que falou com o Senhor, fazer um testezinho com ela. A irmã disse que a senhora conversa com o Senhor, sim, conversa com meu joelho, conversa com o Senhor fala comigo, amém. Então eu quero que a irmã faça um favor para mim. Quando a irmã for falar com o Senhor de novo, a irmã pergunta para ele a respeito dos meus erros, meus pecados, algumas coisas que eu cometi no pecado, para ele mostrar para a irmã. Então tá, pastor, pode deixar aqui. Quando eu falar com o Senhor, eu vou perguntar para ele. Amém? Passou o tempo, o pastor encontrou a irmã, e a irmã conversou com o Senhor, conversei, fez a pergunta, fiz, e o que o Senhor te respondeu? Ele disse que não sabe de nada, não existe. Foi Deus mesmo, que se fosse o diabo, ele ia me acusar. Como era Jesus, não lembrava mais. Amém? Eu creio, irmão, que a palavra de Deus nos leva a nós a termos intimidade com Ele, intimidade com Deus. Amém.
Deixa eu dizer outra coisinha aqui para os irmãos. Como eu disse, eu vou falando conforme Deus vai colocando no meu coração. Olha só, irmãos. Um pensamento aqui, guardem isso com vocês. Irmão, quando realmente tu ama uma pessoa, o teu maior medo é ferir aquela pessoa. Não é verdade? E quando tu fere, de uma certa maneira, pesa o teu coração. Alguém já feriu alguém que amava e ficou com o coração pesaroso? Para confirmar? Tá, e tem irmãos que levantaram, que é verdade. Até eu dei um testemunho, né? Ontem no culto ali, que passei um dia agitado lá e chegou de noite, a Sherry me perguntou alguma coisa, coitadinha, né? Eu descarreguei todo o peso do dia nela. Eu vi que ela se levantou da mesa chateada, foi pro quarto. Ai, Jesus. Dormi mal aquela noite, né? Coitadinha, Sherry, por que eu fiz isso? Tá, isso é a parte humana, foi me levantar de manhã e ter o companheiro com ela, tá tudo bem. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito que uma pessoa que diz que ama o Senhor Jesus Cristo e peca e não pesa o coração. Tem alguma coisa errada com esse sentimento. Aleluia. Fica tudo bem. E até recita a Escritura. Meu coração não me condena. Tem alguma coisa errada. Se há essa intimidade que eu estou falando aqui, esse conhecimento que eu estou falando aqui, porque depois de tu conhecer Jesus, realmente quem é Jesus, não tem como tu não amar ele. Porque tu descobre assim, que a vida do ser humano é uma desgraça. É verdade. Alguém aqui é eleito por algum mérito? Se tem alguém, pelo amor de Deus, me diga o mérito para a gente procurar. Não, irmão. O profeta disse assim, ó, a noiva de Jesus Cristo, ela é santa e perfeita diante dele, porque ela não está confiando na sua capacidade. Ela está confiando no que ele fez por ela no Calvário. Aí tu descobre que antes de tu conhecer Jesus, a vida que tu vivia era como se tu estivesse dentro de uma fossa. E que todo mundo que estava na tua volta estava na mesma condição, ninguém podia fazer nada por ti. E que teu destino era morrer e ir para o inferno. E aí daqui um pouquinho o Senhor Jesus Cristo vem, troca de lugar contigo, remanga as mangas, se suja na fossa e tira tu para fora. Graças a Deus. Quando tu recebe, não em conhecimento, mas em revelação que ele fez por ti, irmão, tu não vai amar esse Jesus? Amém. Claro que tu vai amar ele para sempre. Aleluia. Como as irmãs cantam lá, né? Cantaremos para sempre, por toda a eternidade. Tu vai entrar a eternidade amando Jesus. É como o escravo que chegou lá na presença de Deus. Zambo, temos aqui uma coroa para ti. Que coroa nada, rapaz. Deixa a coroa para lá. Eu quero ver Jesus e adorá-lo durante os 10 milhões de anos. É isso aí, irmão. Amém, Jesus. Isso é conhecer Jesus. Irmão, aleluia, quando você... Deixa eu ler aqui uma outra escritura aqui. Na linha aqui. Vocês estão felizes? Está todo mundo alegre com Jesus, né? No capítulo 4, versículo 13, é a mesma escritura. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Irmão Felipe, acho que foi o irmão Felipe falou no culto aqui, quando o Senhor pregou, né? Que quando nós pecamos, foi o Senhor falou, né? O Espírito Santo não sai, Amém. mas ele se entristece. E se o Espírito Santo está do teu lado, ou se ele está em você, e você entristece o Espírito Santo, não tem como tu não sentir essa tristeza. É verdade. Isso é a verdade. A pessoa sente. Se não sentir é porque o Espírito Santo está longe. Tá, deixa eu parar aqui antes de eu continuar essa parte e outra coisa para os irmãos. Eu falei no culto ontem, deixa eu repetir aqui para vocês. Irmãos, quando o Espírito Santo começa a trazer alguma palavra assim, claro que é bom falar coisas profundas, mistérios de Deus, é bom. Mas às vezes quando o Espírito Santo começa a trazer algum tipo de palavra assim, às vezes a tendência das pessoas depois de ser o pastor hoje deu laço, a pregação hoje foi. Apesar que eu não tenho muito essa característica, né? Meu tom de voz não passa disso aqui, né?
Mas a tendência das pessoas é ter esse pensamento. Irmão, por mais duro que seja Deus falando, por mais forte que seja o tom, ainda assim é apenas a suave bicada da pomba do Espírito Santo batendo em ti. Como uma advertência, Graças a Deus. expressando seu amor. É só bicadinha. É isso. Sabe o que é Deus bater? A pomba não faz isso. Ela não tem fé, não tem amargura. Ela não vai se vingar de ti. Sabe onde é que Deus bate? Quando Deus entrega para o carrasco, né? Quando o Joaquim bonzinho, que o Espírito Santo não consegue domar, então só um pouquinho, deixa para mim aqui, aí entrega para o carrasco. O carrasco sobe para cima do cavalo, gente, já com espora na mão, cacetete, e bota o cavalo na ordem, bota mesmo. É verdade. E quando retorna para o dono, ele retorna bem humildezinho, cabecinha baixa. Ele vai saltando, dando patada. Quando ele volta no trote, bem. E às vezes volta com sequelas, né? Quantas pessoas têm que voltar com sequela, né? O Espírito Santo não consegue fazer, tem que entregar na mão do carrasco, né? Amém, Jesus. Bom, a parte que eu queria falar agora, deixa eu falar isso aqui para os irmãos. Olha, irmãos, o testemunho de uma pessoa que conhece a Deus e que tem uma intimidade com Deus. O profeta mentiu. Mentiu ou não mentiu? Uma vez o irmão disse, não diz esse profeta mentiu, irmão. O profeta disse, eu menti. Por que ele admite isso ter que acontecer? Porque, irmão, a palavra de Deus tem que se cumprir. Todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Até o William Branham, o mensageiro dessa era, teve que errar nessa parte para que a palavra de Deus continue sendo a verdade. Não é assim? Irmão Branham, morte de agitação, mentiu. Foi orar por aquela criança, o Espírito Santo disse, tira a mão dela, mentiroso. O profeta saiu, consertou, retornou, orou, a criança ficou curada, mas quem lê as mensagens sabe que a partir dali o profeta carregou um peso no seu coração por anos. É verdade. Anos aquilo pesava o coração dele. Lembra que na mensagem testemunho, o profeta disse, tem duas, testemunha, testemunho. O profeta falando, ele disse assim, que ele disse, Senhor, eu já tenho feito tudo, eu já tenho confessado, eu já tenho pedido perdão, eu tenho me humilhado, por que esse peso continua no meu coração? Continuava pesado o coração dele. Aquele peso só saiu do coração do profeta quando Deus vem e renova aquela intimidade com ele, sabe, irmão? Graças a Deus. Aquele renovo. Vem cá, tu não quer passear comigo? Aleluia. Como eu estou aconselhando uma irmã, né, uma certa necessidade. Irmã, tem uma conferência com Deus. Deus está te esperando para te ter uma conferência. Um renovo de intimidade com Deus. Quando Deus, amém, chega para ele e diz assim, vem cá, tu não quer passear comigo? Ô, irmão, o que mais você vai querer, né? Passear com Deus? Aleluia. Eu posso, Senhor, posso escolher lugar? Pode. Então eu quero lá em cima daquela colina, lá como memorial, eu dei a minha esposa, que eu não consegui dar uma lua de mel decente para ela, uma viagem, eu vou lá. Quando o profeta está correndo, olha o testemunho, né, irmão? Aleluia. Ele está correndo, daqui um pouquinho ele percebe que o corpo dele entra no estado glorificado. Quem já leu isso para confirmar? Entrou no estado glorificado, ele olha, já não era mais o corpo mortal. Glória a Deus. Se aproxima, encontra a irmã Meda, também glorificada aos seus 15, 16, 17 anos. Aleluia. Nesta mesma hora vem a prova da sua fé. Aparece ali os 3 viadinhos, ele se lembra. Oh, aqui por irmão fulano, Beltrano, Ciclano que me pediram. Daqui a pouco ele diz, não, mas eu prometi para Deus que eu não ia caçar mais, a não ser que fosse para mim me alimentar. E estavam ali os bichinhos, né? Vai lá, filho de Deus, estamos nas tuas mãos. Estamos sujeitos, nos sujeitamos a ti. Pode atirar, pode comer da nossa carne. Ele diz, não, vão embora, pega os teus filhotes e vai embora. Eu prometi não fazer mais isso. Aí Deus disse assim, ó,
Ah, tu te lembrou da tua promessa que tu fez, é? Pois eu também não me esqueci da promessa que eu fiz contigo. Eis que eu não te deixarei e nem te desampararei. Oh, promessa, né? Aleluia. Glória a Deus. Alguém disse pro irmão Brano assim, ó. Ah, foi fácil Josué entrar na terra prometida. Deus disse para ele que estaria com ele sempre. Não disse, mas qual é a diferença? Ele disse para ti também. Ele não disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, tá aí conosco, né? É só reconhecer que ele está. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Eu ia perguntar e entrei aqui, fui longe da pergunta, né? Bom, eu falei que no coletivo, claro que o mais importante é o arrebatamento. Agora a pergunta é, individualmente, para indivíduos, o que é mais importante para ti individualmente, com relação ao plano de Deus? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Os irmãos lá atrás? As irmãs aqui já... O mais importante é nascer de novo, que é o Espírito Santo. O profeta disse no livro das Eras que nascer de novo é receber o Espírito Santo. Tinha uma doutrina antes que se recebia novo nascimento, depois se recebia o Espírito Santo. O profeta disse que isso é uma doutrina pentecostal. Na mensagem, novo nascimento é receber o Espírito Santo. Isso é o mais importante. Por que é o mais importante? Volto ao que eu estava falando do princípio. Porque se tu não receber isso, a importância do rapto tu não tem, a importância do milênio tu não tem, a importância do julgamento das nações tu não tem mais nada. Então tu tem que saber que esse é o mais importante. Amém, Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, esse é o mais importante, né? Agora a outra pergunta que eu faço para os irmãos. E o que é o mais perigoso? Hã? Alguém responde? O que é o mais perigoso? A pessoa pensar que tem e não tem. Porque ele nunca mais busca, irmã. Ele caminha a vida toda pensando que tem. E quando chega no final, e agora cadê o azeite? Não tem, me dá um pouquinho. Aí ele descobre que não tinha. E deu o rápido que ele ficou. Então, o mais importante, receber. O mais perigoso, pensar que recebeu e não recebeu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E tem um outro perigo também aí. Vamos lá, esse perigo que talvez seja um pouquinho pior ainda. Mais perigoso ainda é a pessoa receber um falso novo nascimento. Vamos lá, vamos colocar as coisas em ordem aqui pela mensagem. O que produz o verdadeiro novo nascimento? Não é bem. Não, porque a conversão vem após o Espírito Santo se converte, né? Amém. O que produz o verdadeiro novo nascimento é o verdadeiro ensinamento da palavra. Está na mensagem personificação do cristianismo. Mudança de entendimento, lembram disso? E o que produz um falso novo nascimento? Um falso ensinamento. E aí, irmão, depois de a pessoa aprender errado e tem que voltar atrás, e aí ele tem dois processos. Primeiro, para poder nascer de novo no verdadeiro, primeiro ele precisa abortar o falso nascimento que ele teve. E aí está a dificuldade. Eu voltar atrás? Não é a coisa mais difícil que tem? Talvez para os irmãos não seja tanto. Agora para ministro é uma dificuldade, né? E chega a ser triste porque eles não voltam atrás e levam o povo todo com o falso novo nascimento junto com eles. Por causa de um orgulho próprio, uma vaidade. Né? Dizia o irmão Martins, né, que a vaidade do homem esteja debaixo dos pés dele.
né? Que os ministros passam a pensar mais no povo do que nos seus ministérios, né? Aleluia! Que os ministros possam ver que a herança de Deus são as pessoas e que eles serão responsáveis por isso, né? Amém. E que se ele tiver que voltar atrás, irmão, é o seguinte, eu faço isso o tempo todo, irmão Felipe. Irmão, estava errado aqui, em tal ponto. Vamos voltar atrás, vamos acertar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece aqui? Eu vou lendo assim, conforme Deus vai me guiando aqui. Olha o que acontece aqui, essa escritura é bem conhecida de vocês todos. Também o profeta fala muito a respeito disso. E provavelmente não vamos chegar na metade aqui do que eu queria falar, mas tá bom assim. Olha o que Jesus disse aqui, nessa escritura que vocês todos conhecem. Jesus diz assim, ó. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velho. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Vamos lá, vamos para as perguntas. O que o vinho significa? Quem é que falou? O estímulo, né? E também revelação. O vinho também significa revelação. Lembra que a grande Babilônia, ela está com uma taça do vinho da sua prostituição. Uma falsa revelação, um falso ensinamento. Então o vinho aponta para o estímulo, revelação. Os odres somos nós. Aí o profeta ensinou claramente o que isso significa. E eu nessa caminhada evangélica, na mensagem, batizei em 93. De lá para cá, eu vi muitos homens tomando, não vinho literal, né? Mas mensagem, revelação, que é bom. Mas nunca se preocuparam em ter uma mudança de vida. Nunca se preocuparam com essa parte. E cumpriu-se exatamente o que Jesus disse. Hoje nem eles e nem a revelação que eles tinham. Um dia eu disse para um irmão, um pregador, um bom pregador, gostava muito de ouvir ele pregar. Disse para ele assim, olha, tu tem um dom maravilhoso. Mas se tu não mudar tal parte, um defeito sério que ele tinha, se tu não mudar nessa parte, o teu dom vai se transformar assim numa pérola, num focinho de porco, não vai servir para nada. E de fato, se cumpriu o pé da letra. Amém, Jesus? Amém. Vocês continuam felizes? Está todo mundo alegre com Jesus? Ah, pastor, pensei que ia vir no culto, o pastor ia falar de coisas profundas. E realmente, isso é a profundidade, porque são as bases, né? Estamos cavando, né? Botar algumas sapatas que faltam, né? Amém. Aleluia! Quando eu morava aqui, que era a minha casa, eu me casei e morava aqui. Aí, estou chegando do serviço, tinha um irmão que era amigo nosso, conhecido, estava ali na frente ali, no tempo dos DVD pirata. Quem é que lembra do DVD pirata? Todo mundo lembra, né? Estava ali com a sacolinha de DVD, vendendo. E me parou ali e começou a pregar para mim a respeito do novo nome. Novo nome Brano, pregando. Estou ouvindo as teses dele. Está me pregando. Mas, irmãos, o Espírito Santo se move em coisas simples e Deus faz com que tu capte, com que tu veja as coisas, ou melhor, Deus te dá a resposta certa. Que nem no caso que o irmão Bruno estava vendo dos advogados lá, lembra que quando Deus deu a palavra certa para ele, se livrou da culpa? É o Espírito Santo que coloca. Eu estou ali com aquele monte de tese e estava no auge do assunto, do revelação, novo nome. E eu estou ali conversando com ele, a pouco olhei dentro da mochila dele um monte de filme pornográfico. Eu disse para ele, fulano, vem cá me dizer uma coisa para mim. Tu realmente crê no que tu está me pregando? Ah, eu creio. Olha, eu não quero essa revelação para mim. É por quê? Rapaz, se a revelação produziu isso aqui em ti, o que vai produzir em mim? Obrigado, pode levar a tua revelação embora. Odres velhos, né? Nunca vão resistir. Vocês vão ver, irmãos,
conforme a palavra está vindo, como está aumentando a pressão do vinho novo, irmão Felipe? Para todos. Eu não sei vocês, eu vivo pressionado o tempo todo. É verdade. Eu estou pressionado que eu digo assim para Jesus, que saudade de me sentar e só congregar. Verdade, irmão. Não estou sendo hipócrita. Que saudade de só ficar sentadinho. Esses dias alguém foi pregar, lá, meu filho foi pregar, e eu sentadinho lá atrás, graças a Deus, sou sentadinho. Pressão, irmão. Esse é coisa boa? E a gente sabe que o povo também está exigente, o povo que ouve mais. Um dia eu preguei uma pregação meio simples, alguém me ligou, pastor, tu voa baixo hoje. O pessoal quer, né? Mas não se esqueçam, isso traz pressão, de novo, a fermenta. E se os odres aí não tiver lubrificado com o azeite do Espírito Santo, Deus é bom, né? Vocês amam Jesus, irmãos? Tão difícil abortar. Deixa eu só ler umas... Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui, eu não quero passar muito horário. Tá aqui, só ler umas 2, 3 escrituras aqui com os irmãos. Como vocês disseram que vocês também não estão com pressa, o irmão disse que pode até meia-noite. Só para vocês verem aqui, que interessante isso aqui. Eu quero só colocar algo para vocês aqui. A parte boa, né? Glória a Deus. Paulo disse assim em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler umas 3 escrituras mais ou menos nessa mesma linha. Paulo diz assim, ó, no 1 e 22, diz assim: o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Essa aqui é a primeira escritura. Vou ler outra escritura paralela a essa. Amém. Ele nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito. Amém? Tá. A segunda escritura aqui é no mesmo livro, 2 Coríntios, agora no capítulo 5 e versículo 5. 5, graça, né? Amém. Ora, quem nos moldou, na minha Bíblia está escrito moldar, né? Para si mesmo. Coisa boa quando Deus nos molda, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está sendo moldado por Deus, irmão? Amém. Aleluia. Às vezes ser moldado traz um pouquinho de dores e desconforto, viu? Amém. Mas tem que sair bem moldadinho, né? Aleluia. Não pode rachar no processo. Rachou, vai para o chão e tem que começar tudo de novo o processo. Se colocar rachado no forno, vocês sabem o que acontece, estoura o vaso, né? Então, por que muitas pessoas chegam no fogo da prova, irmão, desistiu da fé, foi rachado. Deixa Deus fazer o processo bem feitinho. Rachou o vaso, o oleiro vai tirar no chão, vai esmagar, vai começar o processo de novo. Está nos moldando para si mesmo. Foi Deus que também nos deu o penhor do seu Espírito. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu não vou ler aqui na escritura, mas vou citar para os irmãos, e os irmãos conhecem a escritura. Quem é aqui que conhece a história de Tamar e Judá? Amém. Conhece, né? Eu disse no culto hoje para os irmãos, o irmão Felipe, coitadinha da Tamar. A Tamar era o tipo da igreja que queria semente e não tinha pastor que desse semente para ela. Sabe que tem lugar do contrário, tem lugar que o pastor está querendo, recebam. E o povo não quer, bota repelente de pato e não quer saber. Só molha as penas e sacode tão seco. Não cai nada, não entra nada. Como Deus disse em Ezequiel, coração é uma pedra, já pegou essas pedras de cachoeira, deixa um ano dentro da água, quebra, está sequinha. Não entra nada. Eu tenho que tirar o coração de pedra do vosso peito, colocar um coração de carne, para que vocês possam me servir. Não é o que Deus disse? Tem congregação que é coração pedra mesmo. E o pastor está lá. Recebo. No caso da coitadinha do Tamar, ele estava lá, eu quero. E os pastores não queriam dar. Oh, Deus. Primeiro a negligente. Deus matou pela negligência, né? Não vou citar aqui, mas vocês lêem, vocês sabem. O segundo negligenciou da mesma maneira. Aí depois vai para casa da tua mãe lá e... Oh, Deus. Volta lá para a tua denominação lá que... Na hora que tiver um pastor, a gente te... Bom, vocês lembram o que ela fez, né? Sabia que o Judá passaria naquele lugar, se vestiu de prostituta, que não eram roupas imorais. É verdade. Não era. Ela fez 2 tranças grandes. O que diferenciava aquele dia eram as tranças. As prostitutas daqueles dias se vestiam muito melhor do que as damas atuais de hoje.
Esta é a verdade, né? Ficou sentado à beira do caminho, a Judá chegou ali, tinha perdido a esposa, aquela coisa toda, vocês sabem o resto. E aí, então, ele disse, olha, eu não tenho nada aqui, não, mas depois eu te mando um cabrito, não, então tu me dá você pode ver, está escrito lá, amém, me dá um penhor. Então, o que é o penhor? Penhor se pode se colocar da seguinte forma, de algumas maneiras. Por exemplo, assim, a irmã ali tem o Ford K dela e a irmã quer vender o Ford K. Quanto a irmã quer? Eu quero 12 mil. Diga, irmã, eu não tenho os 12 mil para lhe dar agora, mas eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar 2 mil para segurar o seu carro. Isso também é um penhor. Amém. Um sinal. Não é assim? Que depois eu vou dar o resto. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. Bom, eu falei para os irmãos do culto antes de dizer isso aqui para vocês. O que é o penhor? O penhor é isso aqui. Deus tem o tudo para nós. Tem ou não tem? Aleluia. Transformação de corpo, arrebatamento, ou para quem partir antes, ressurreição. 3 anos e meio da ceia das bodas. Coisas acontecerão lá nesse período. Voltaremos para o período da terceira vinda. Muitas coisas vão acontecer neste período. Do lado de lá nós realmente teremos poder. Uma vez eu preguei sobre poder e autoridade. Hoje nós temos apenas autoridade, como diz o profeta. Lá você realmente terá poder. Como eu falei aqui, milênio, entre eternidade. Irmão, não tem como tu calcular isso. Não tem. Não se calcula. Não calcula. Aleluia. O máximo que Paulo pôde dizer foi isso. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu no coração do homem é que Deus tem preparado para nós. Então não tem como imaginar o que ele preparou. Podemos aqui presumir. Aleluia. Mas, irmão, o que acontece? Ele pega uma partezinha, que é o penhor, que já é muito grande, e vem e coloca isso em nós. Lembra que o profeta disse nas eras? O profeta disse, ninguém torna-se filho de Deus porque nasceu de novo. Você nasce de novo porque você é um filho de Deus. E temos escritura para isso. Gálatas diz, e porque sois filhos, Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, ou meu papai. Quando Deus coloca esse penhor em ti, esta partezinha, irmão, ela vai passar noite e dia clamando pelo tudo. Compreende isso? Enquanto não tiver isso aí, tu nunca vai desejar isso aqui. Tu não sabe o que é. Isso faz tu saber. Você compreende essa linguagem? Claro que você compreende. Isso é simples. Aí nós cantamos aquele hino, sinto o meu ser clamar. Será que estão sentindo mesmo, irmão? Pelo lar eterno, as pessoas estão clamando por riqueza e sucesso na terra e mudar o carro todos os anos, virar empresário. Eu não acho errado isso aí, que é errado, hein? Mas, irmão, aleluia, esse clamor só começa quando você recebe esta parte, porque esta parte é Deus dizendo para ti assim, aqui está um sinal para ti. Amém. De tudo que eu tenho para te dar. Graças a Deus. E se tu aceitar esse sinal, o resto tudo é teu. Irmão, Deus profeta diz, irmão, Deus está mais preocupado em nos dar o Espírito Santo do que nós mesmos recebemos. Graças a Deus. Então como é que está aí o coração? Estão clamando, irmão? Tem alguma coisa em ti aí clamando? Você também está desejando? Está lavando tua louça pensando, Senhor, eu quero mais de ti, Jesus. Não estou suficiente ainda? Está no teu serviço lá? Ai, Jesus, tem misericórdia, Senhor, parece que ainda não recebi. Clamor. Penhor que faz isso. Aleluia. E quando aquele todo vem, né, o profeta diz, Deus rasgou Jesus Cristo no Calvário. Uma parte Ele nos deu, enviou do seu Espírito. E a outra parte está na intercessão. Um dia isso retorna e isso tem que se encaixar perfeitamente. O mesmo Espírito Santo encaixando perfeitamente no Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus. Irmãos, tanta coisa boa, né? Que eu queria falar, mas eu vou parar por aqui, porque tem a ceia ainda para dar. Cheguei aqui no início aqui da pregação e parei, né? Mas, como eu disse para os irmãos no outro culto, se os irmãos querem ouvir o resto, daqui a 15 dias a gente retorna de novo, né? Vocês vão ter que esperar até 15 dias. Ou eu acabo falando em Araranguá o resto, e vocês ouvem pela internet, né? Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, nesse momento? Gostaria que tu, no teu banco, tu e Deus aí, amém. Tu faça a tua própria oração com Deus aí. Amém. Como eu sempre digo uma coisa, irmãos, o tratado de Deus conosco é individual. Nós temos que entender isso. Quando nós entendemos a individualidade do indivíduo com Deus, nós passamos a nos preocupar com isso. Senão, irmão, sabe o que a gente se conforma? Eu me congrego em uma igreja abençoada. E isso não quer dizer nada. A igreja abençoada, tu é abençoado? Eu congrego numa igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Mas tu é cheio do Espírito Santo? Individual. Isso é individualidade. Você e Deus. Glória a Deus. Fechamos nossos olhos. Senhor, eu fico tão feliz de falar essas coisas e ao mesmo tempo tão preocupado, Senhor, saber que essas coisas são a verdade e muitas vezes, Senhor, a tendência do ser humano é se apartar e se afastar dessas coisas. E nós vamos nos conformando tanto com a formalidade. E teu profeta disse, Tabernáculo Brana, se tu não buscar a Deus, um dia tu vai estar tão fraco e formal, tão frio e formal. Nós não queremos frieza, Senhor, nós não queremos formalidade. Nós queremos o calor do teu Espírito Santo. Nós queremos essa chama ardendo em nosso peito. Nós queremos como individual, Senhor, como pessoas indivíduos, termos essa experiência, esse contato com o Senhor. Precisamos de uma intimidade contigo, Senhor. Temos conhecido Eliezer dessa era. Eliezer tem trazido presentes. Temos servido a esta mensagem, servido a Jesus Cristo por meio dessa mensagem, servido aos camelos. Mas eu sei que um dia chegou o tempo que Rebeca teve que tomar a sua própria decisão e que ela tinha que ir encontrar Isaac e ela mesma ia ao seu encontro para ter uma intimidade com aquele varão. Nessa noite, Senhor, nós queremos entrar véu adentro, conhecendo a Jesus Cristo no poder da ressurreição, nos tornando íntimos do Senhor, o Senhor nos tornando íntimo conosco, e que nessa noite, Senhor, por meio dessa pregação, alguém aqui possa sair selado do teu Espírito Santo, e um dia a pessoa poder dar testemunho da sua experiência, naquele culto, naquela casinha pequena de madeira, por meio da palavra, da revelação, eu fui selado com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Confirma a tua palavra, Senhor, e não deixa com que ela retorne vazia, mas que ela volte com testemunho que a obra do teu Espírito Santo foi realizada de uma forma sobrenatural. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão felizes? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Meu Felipe, conta quantos vão tomar cedo, eu já coloco o pão certinho para não precisar queimar o resto, tá? Eu falo. Os irmãos que vão tomar ceia, levanta a mão só para o meu Felipe poder contar vocês.